Olá pessoal, boa noite. Estamos nós aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos começando hoje 1 aos Coríntios, ok? Vou escrever aqui, ó. Nosso texto hoje vai ser 1 Coríntios 1, de 1 a 17. Bem-vindo todos vocês. Olá, Regina, pessoal aí de João Pessoa, que legal que vocês estão nos acompanhando agora. Olá, Brenda, bem-vinda. Ilse, Saulo, olá, Sônia, Churco, Zé Churco, olá, Arnaldo, fala, Toninho, que bom que hoje deu para você estar aqui com a gente. Ontem eu consegui baixar o 2 Pedro 3, né? Nosso último Eu e Você, a Bíblia de 2 Pedro. E além de estar aqui no IGTV, ele está também lá no meu canal do YouTube, ok? Plataforma do Reino, deu certo. Eu não sei porque que eu não consegui fazer isso, não apareceu para fazer no capítulo 2, coisa da internet, né? Mas beleza, estamos juntos aqui, animados para a gente começar um novo livro da Bíblia. Espero que sim. Essa minha semana está sendo bem puxada. Estou bem cansado. Mas é muito bom poder terminar cada dia tendo um encontro com vocês aqui. Vamos esperando o pessoal chegar. Vamos dar mais um tempinho, né? Os nossos 5 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos batendo papo. E aí, o que vocês acharam de 2 Pedro? Foi bom? Foi legal? Animados com 1 Coríntios? 1 Coríntios tem uns textos que vão ser desafiadores pra gente, hein? Nossa, eu tô cansado. Ok, me dá um tempinho aí, eu vou pegar um café, pra ver se eu desperto um pouco mais. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Se quiser sair para pegar um café também, você pode fazer isso, ok? Mas aí volte, né? Ok, já estou de volta aqui. Chegou mais alguém? Não? Ei, o pessoal hoje está devagar? O que está acontecendo? Entraram mais, sim. É que não mexeu aqui. Olá, Norma, bem-vinda. Oi, Ana Maura, que legal que você voltou. Fala, Gigi, beleza? Janaíne e João, vocês estão bem? Tudo jóia? Olá, Norma. Boa noite, a paz, querida. Olá, seu Mari, bem-vinda. Você está assistindo isso sozinha, seu Mari? Ou o Marcelo tem estado com você? Olá, Domingas. E você, Domingas? Assiste sozinho? Sozinha? Ou o Denilson assiste junto? Olá, Ana Kelly, as meninas estão aí com você. Um beijo para vocês. Oi, Maristela, bem-vinda. Olá, Simone. Olá, Ana. Boa noite, Ana. E aí, os meninos estão bem? João? Olá, Alba, bem-vinda. Vocês chegaram a ler o testemunho da Alba no nosso
Instagram aqui. Uau, que testemunho tremendo, hein? Ei, Norma, você é de João Pessoa também? Legal. Oi, amor. Minha querida entrou aí, ó. Olá, Brígida, bem-vinda. Olá, Márcia. Aí a Márcia aí com a gente, número novo, hein, Márcia? Olá, Fabiane. Oi, Antônia. Olá, Ian. Que legal que você pôde estar hoje com a gente. Olá, Ruth. Bem-vinda. Ei, Andresa. E a Alana, hein? A Alana não assiste, não? Ela tá assistindo junto com você, Andresa. Ok, Selmari, manda um beijo pro Marcelo, ok? Olá, Simone. Boa noite, legal, viu, Simone? Ver você sempre aqui com a gente. Sim, Brígida, muito bom estarmos juntos, sim. Olá, Eliana. É isso aí, 1 Coríntios, ou o bicho ou o fogo pega, é verdade. Um dos dois vai acontecer. Muito bem, gente. Deixa eu ver meu horário aqui. Ok, já deu o nosso horário, hein? Vamos começar. Olá, Késia. Que legal que você entrou hoje, Késia. Muito bom. Você tá bem? Senti a falta de vocês, hein, Késia? E sua e do Jober no sábado, no nosso seminário para novos membros. Você estava? Eu não vi vocês, hein? Assistiram o vídeo, não? Preciso mandar o link da aula de sábado passado para vocês. Ah, Lana, apareceu, né? Muito bem. Que legal. Muito bom ter todos os miracas aí com a gente também. Tô tomando um café aqui para ver se eu acordo. Nossa, tô cansado. Ok, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor, por sua misericórdia, bondade e graça, venha sobre nós e renove as nossas forças. Senhor, eu preciso de energia física nesse momento. Renove-as na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui. Supra com a sua graça, com a sua misericórdia, que o teu poder de cura venha sobre aqueles que estão precisando disso agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Restaure as emoções daqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que nós possamos deixar nossos fardos aos teus pés, Jesus, e carregar aquilo que o Senhor tem para nós, que é leve e suave, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de começarmos a refletir numa nova porção da tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor traga revelação ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse povo está já pensando. É verdade, Andresa. Que bom. Mas é muito bom, viu, ter todo o pessoal aí. Olá, Viviane, bem-vinda. Olá, Esther, bem-vindo também. Amém. Muito bem, vamos lá, gente. 1 Coríntios. Um desafio, hein? 1 Coríntios. Hoje eu vou dividir o capítulo 1 em duas partes. Capítulo 1, nós vamos ver agora hoje do capítulo 1, verso 1 ao verso 17. E amanhã a gente fecha o capítulo 1, fechando a semana, ok? A partir do verso 18 ainda até o final dele. Então vamos lá. Olá, Valéria, tudo bem? Chegou a tempo aí. Eu vou ler, ok? Hoje eu quero ler toda essa sessão pra gente. Paulo,
convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e outro eu sou de Pedro, e outro ainda eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio da palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Muito bem, essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estão em Corinto, ok? Essa é uma cidade grega, era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita, onde haviam pessoas que vinham de diversos lugares diferentes para residirem ali. Ali havia o templo de Afrodite, então era uma cidade, por ser portuária, bastante voltada, como tinha um fluxo muito grande de pessoas e também tinha essa adoração a uma deusa do sexo. Era uma cidade marcada bastante pela promiscuidade e uma cidade também muito voltada ao materialismo. Eles tinham era uma cidade rica, era uma cidade de muito comércio, ok? E o apóstolo Paulo, ele chega em Corinto, a gente vê isso no livro de Atos, nós vimos isso, né? Nós lemos o livro de Atos, nós vimos aqui no Eu e Você e a Bíblia, Paulo passando por Corinto. Corinto é aquele lugar que Paulo diz Deus disse para Paulo não se desanimar, porque ele tem muito povo naquela cidade para salvar, ok? Aquela palavra de ânimo que o Senhor traz ao apóstolo Paulo, e Paulo acaba ficando 2 anos ali em Corinto, ou 1 ano e meio, agora não me lembro de cabeça direito quanto tempo ele ficou, mas ele ficou um bom tempo lá, e ele planta essa igreja em Corinto, e depois ele sai, e essa igreja é uma igreja que muito parecida com as nossas igrejas. Às vezes a gente fala da igreja primitiva e que a gente precisa ser como a igreja primitiva, mas a gente só pensa na igreja primitiva em pequenas sessões, né, do livro de Atos, que tem a ver com aquelas sessões onde a gente vê a manifestação do poder de Deus presente, da comunhão e tudo mais. Mas quando a gente lê as cartas, principalmente as cartas, a gente vai descobrir que as igrejas do primeiro século não eram tão diferentes das nossas igrejas de hoje. Os cristãos daquela época não eram tão diferentes de nós hoje, graças a Deus por isso, porque Deus já sabia disso, ok? E Ele nos conhece, Ele conhece a nossa constituição humana, as nossas limitações, as nossas tendências, as nossas fragilidades, os nossos altos e baixos, e
essa carta que Paulo escreve a Corinto, assim como as demais cartas também, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, num determinado sentido, elas são uma carta que é dirigida especificamente para um grupo de cristãos, mas no outro sentido, elas são cartas que trazem para a gente princípios e valores do reino, que são atemporais, que são destinados para todo o povo de Deus, em qualquer cultura, em qualquer contexto, em qualquer época. Ok? Então isso é só para fazer uma introdução geral, para a gente entender a carta. E essa carta Paulo escreve, e nela ele vai tratar de muitos assuntos que são interessantes, que são pertinentes e que são muito relevantes para nós, ok? Hoje também. E nesses primeiros versículos introdutórios aqui, Paulo já apresenta para a gente algumas situações que estavam presentes naquela igreja em Corinto e que são aplicáveis também para a nossa realidade hoje em dia, para a gente pensar um pouco dentro do contexto daquilo que nós estamos experimentando, daquilo que nós estamos vivendo hoje, ok? Olá, quem entrou? Emília, olha só, hoje nós temos bastante gente pela primeira vez aí. Olá, Débora, tudo bem? Bem-vinda, chegou aí. Oséias, muito bom ter você aqui também. Olá, Emília, olá, Ariane. Aí, Ariane, tá sozinha ou tá com o Serginho aí? Os meninos estão aí. Olá, Cristina, bem-vinda. Muito bem, então veja, versículos 1 a 3, Paulo faz a introdução dele, toda a introdução das cartas do apóstolo Paulo tem esse teor. Paulo se apresenta, na apresentação dele, ele traz para a gente elementos que são bastante importantes para a compreensão da nossa própria identidade como povo de Deus. Ele também sempre faz menção à igreja para a qual ele está se dirigindo, saudando essa igreja, enfatizando realidades da sua identidade e também mostrando para elas aquilo que a gente tem como herança, ok? Da parte de Cristo Jesus para nós. Então aqui ele enfatiza o fato de que ele é alguém convocado por Deus, ok? Paulo, na maioria das traduções aparece o termo chamado, né? O verbo aí no grego é kaleo mesmo, é chamado, mas esse verbo, a tradução que a King James que eu uso utiliza é bem interessante, porque essa expressão chamado, que no grego é kaleo, ela não é um chamado tipo assim, ei, psiu, ok? Ela é um chamado no sentido realmente de convocatório, no sentido de convocação. É uma ideia, essa palavra é uma palavra usada no Novo Testamento para falar a respeito das pessoas que são convocadas para participarem das assembleias que haviam nas cidades gregas, ok? Para tomar decisões em relação às questões da cidade, né? Da vida social, da vida política. Ela é usada também para falar a respeito daqueles homens que eram chamados para o exército, ok? Então não é um chamado que você pode ignorar, não é um chamado qualquer, é um chamado convocatório, é um chamado ao qual você, na verdade, tem uma obrigação em responder. Então o apóstolo Paulo diz que ele é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstenes. Aqui eu quero enfatizar duas coisas importantes para nós. Primeiro, quando Deus nos chama, ele não está fazendo um psiu para a gente. Quando Deus nos chama, ele está fazendo uma convocação. Ele está nos convocando para uma missão, para uma responsabilidade, para algo que nós não podemos ignorar. Então Paulo aqui está sendo convocado para ser um enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Paulo está sendo convocado por Deus para ser um enviado de Jesus Cristo, ou seja, alguém que pudesse representar Jesus, que pudesse levar a autoridade de Jesus para outros povos, outras nações e outras pessoas. Então, num sentido restrito da palavra, nós temos algumas pessoas que são convocadas para um ministério apostólico, mas num sentido amplo da palavra, todos nós somos apóstolos, toda a igreja ela é
enviada, ok? Então ela é apostólica. Nós somos chamados por Deus para sermos enviados por Ele. Nós somos convocados por Deus para sermos enviados como representantes do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que nós não somos chamados porque nós somos merecedores ou porque nós temos algum tipo de qualidade que nos destaque diante de Deus, mas Paulo diz que ele é chamado pela vontade de Deus. Então nós somos chamados pela vontade de Deus, e essa vontade de Deus está estabelecida em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, o nosso chamado, usando uma outra linguagem que aparece, que nós já vimos também, usada pelo apóstolo Paulo, quando nós passamos pela carta aos Filipenses, eleitos, a nossa eleição, Pedro também fala que nós somos povo eleito de Deus, a nossa eleição, ela tem a ver com esse chamado para uma responsabilidade missional, ok? Então toda a igreja, isso inclui a mim, a você, isso inclui aqueles que são pastores de tempo integral, ou aqueles que estão envolvidos no ministério de tempo integral, envolvido com a comunidade local, mas isso envolve também a nossa vida, independentemente de nós estarmos ou não dedicando tempo nosso para uma comunidade local. Toda a comunidade local, todos nós somos chamados por Deus, e todos nós somos chamados para sermos enviados por Ele, e Ele nos chama porque Ele decidiu nos chamar antes da fundação do mundo para essa tarefa, para sermos seus representantes, ok? Nesse mundo, muitas vezes nós falamos a respeito da eleição ou do chamado de Deus, mais atrelado à perspectiva do nosso privilégio de termos sido salvos, e isso é maravilhoso, mas no Novo Testamento, na Bíblia, não só no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, a eleição, ela está muito mais relacionada à responsabilidade que Deus concede àqueles que Ele está chamando para uma missão, do que o privilégio de nós sermos separados de forma especial para Deus, ok? Não é que isso não é um privilégio, é um privilégio nós sermos chamados por Deus, mas é muito importante a gente entender que essa convocação, esse chamado pela vontade de Deus está atrelada ao fato de que Ele está nos chamando para a missão, para representá-lo, para sermos seus embaixadores, seus representantes, seus apóstolos, seus enviados no mundo. E Paulo diz que ele está aqui escrevendo essa carta juntamente com o irmão Sóstenes, o que mostra para a gente que todo o trabalho, todo o ministério que Deus tem para nós exercermos não é um ministério solo, ok? Ele é um ministério que faz parte, um serviço que faz parte do povo de Deus, o corpo de Cristo, que tem ligação com outras pessoas que também estão atuando conosco. Eu acho isso muito interessante, porque isso mostra a consciência do apóstolo Paulo e a humildade dele também, porque pense bem, talvez Paulo pudesse pensar, bom, quem está escrevendo a carta sou eu sou o apóstolo Paulo, não preciso citar aqui Sóstenes, mas Sóstenes era, de acordo com alguns estudiosos, um irmão lá de Corinto, okay, que estava junto com Paulo, e Paulo está dando a ele aqui a honra de mostrar à igreja aos Coríntios que ele, juntamente com o apóstolo Paulo, faz parte desse chamado de Deus, dessa convocação de Deus, pela vontade de Deus, para serem instrumentos dele, portadores da autoridade de Deus, da autoridade de Jesus Cristo junto àquela comunidade, junto àquela igreja. Então, esse é Paulo, e essa é a introdução e a saudação dele, e agora ele vai falar a quem é que ele está se dirigindo. Ele se apresentou e ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados com Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, o que eu quero destacar aqui é que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. Se você já leu 1 aos Coríntios, você já sabe disso. Se você não leu, você vai estar lendo comigo aqui agora e você vai ficar sabendo disso, ok? Ele está escrevendo para uma igreja muito, muito, muito confusa, para uma igreja que tem muitos problemas, uma igreja que tem diversos tipos de dificuldades. Aqui no capítulo 1 mesmo nós vamos apresentar duas dessas dificuldades para vocês, e mesmo assim o apóstolo Paulo diz que ele está escrevendo à igreja de Corinto que são santificados em Cristo Jesus.
A palavra santificado significa separado em Cristo Jesus. E aí depois que ele fala que a igreja de Corinto é santificada em Cristo Jesus, ele usa a mesma palavra, kaleo, ok? Convocados para serem santos, chamados para serem santos. Ou seja, a igreja, e aqui eu vou usar aqui a palavra cristão, ok? Os cristãos, conjunto dos cristãos compõe a igreja é o povo de Deus, ok? Os cristãos, cada um daqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, eles são separados em Cristo Jesus, eles são santificados em Cristo Jesus, ou seja, a nossa vida passa a estar inserida na vida de Jesus, e a vida de Jesus está inserida em nós, e Jesus é santo, e porque nós estamos nele, então nós somos santos. Nós temos uma nova identidade, ok? Paulo diz aqui então que nós somos santificados em Cristo Jesus e somos chamados para sermos santos. Essa ordem é importante. Às vezes nós pegamos essa ideia da palavra santo. Ok, acabou o meu café. Nós pegamos essa ideia da palavra santo e aí a gente olha para a nossa vida e a gente vê quão pecadores nós somos, não é? No sentido de pecar, de errar, de falhar. E aí por causa disso, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, a gente se sente pecador. Mas a palavra de Deus nos diz que essa não é mais a nossa identidade. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos. E nós somos santos porque nós estamos santificados em Cristo Jesus, entende? Nós não somos santos porque a gente consegue fazer coisas que estão certas. Nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que Deus quer quando a gente tem consciência que nós estamos santificados em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente é enganado então por Satanás ou mesmo pelos nossos próprios sentimentos em relação a isso. Ou seja, quando nós estamos fazendo as coisas dentro da nossa previsão, né? Dentro da nossa lógica, dentro da nossa visão humana, quando nós estamos fazendo as coisas certas, quando nós conseguimos perdoar, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando, quando a gente consegue ser generoso com alguém, ter compaixão de alguém, então a gente acha que nós estamos sendo santos, porque nós estamos nos sentindo santos, ok? Mas quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente comete qualquer tipo de pecado, então a gente não se sente santo e aí nós achamos que nós somos pecadores, mas quando a gente age assim, nós estamos medindo quem nós somos por aquilo que nós fazemos e aí nós sempre vamos viver nessa gangorra, nós sempre vamos viver nesses altos e baixos e nós sempre vamos dar brecha para que Satanás continue acusando-nos. Você vai ver aqui na carta aos Coríntios quantas coisas complicadas pessoas de Corinto, a igreja de Corinto, irmãos em Corinto viviam. E mesmo assim, Paulo diz, vocês são santificados em Cristo Jesus, vocês são chamados para serem santos. Ou seja, quando Paulo corrige a igreja de Corinto, ou quando as escrituras nos corrigem, principalmente na perspectiva do Novo Testamento, ela nos corrige baseada naquilo que nós nos tornamos, naquilo que nós somos. Então, quando as escrituras dizem para a gente ser santo, para a gente não pecar, para a gente não mentir, para a gente não adulterar, ou para a gente não fazer qualquer coisa contrária àquilo que é a direção de Deus para a vida da gente, ela está dizendo para a gente não fazer mais essas coisas ou não agir mais assim por causa daquilo que nós somos agora, ok? Ela não está dizendo vocês têm que fazer isso assim para vocês serem santos, ela está dizendo vocês são santos, por isso ajam assim. Deu para entender? Nós somos santificados e por isso nós somos chamados para ser santos. Ele não diz vocês foram chamados para serem santos para então serem santificados. Ele diz vocês são santificados em Cristo Jesus, ou seja, vocês são separados na vida de Cristo Jesus. Essa é a identidade de vocês. Vocês são santos, portanto, vocês foram chamados para agir como santos, para serem santos, para se comportarem como santos. Essa é a perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a gente. E aí ele mostra para nós aquilo que é de direito, ou aquilo que nós, não de direito no sentido de eu tenho direito disso, mas no direito no sentido de que Cristo conquistou isso para a gente, ok? O que nós experimentamos por sermos parte do povo de Deus, graça e paz, verso 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vem
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, de novo, também não vem por causa daquilo que nós estamos fazendo, ok? Por causa do nosso esforço, ela vem por causa de quem Deus é e por causa de quem Jesus Cristo é. Graça significa algo imerecido que nós recebemos da parte de Deus. A graça de Deus não é... Muitas vezes a gente fala que graça é um favor imerecido e a gente relaciona isso apenas à nossa conversão, apenas à nossa salvação, mas a graça de Deus, ela é o poder ativo de Deus, o poder ativo do reino, ok? Operando na vida da gente. Então, a graça opera na vida da gente porque Deus nos concede a sua graça, o seu poder ativo. Jesus Cristo concede isso para nós, não é porque nós somos merecedores disso, mas porque por nós estarmos em Cristo Jesus, parte da herança que nós temos nele é a sua graça, outra parte da herança que nós temos nele é a sua paz. Paz aqui, Paulo é um hebreu, ele escreve para os gentios, mas certamente ele tem na sua mente o conceito da palavra shalom, que significa uma inteira harmonia, ok? Em relação à nossa vida. A paz na Bíblia, a paz bíblica, a shalom de Deus não é apenas ausência de conflito, ausência de problema, ela tem a ver com a integralidade da nossa vida, ela tem a ver com prosperidade espiritual, ela tem a ver com prosperidade relacional, ela tem a ver com prosperidade material, ela tem a ver com sanidade física, cura física, ela tem a ver com cura emocional, cura das nossas relações, ela integra, ela tem a ver com a integralidade da nossa vida. Então nós recebemos isso da parte de Deus, o nosso Pai. E aí o apóstolo Paulo, então, ele começa a orar por eles. E ele diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fossem enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, aqui novamente o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que, como vocês vão ver aqui ao longo da carta, tem muitas falhas. Os irmãos de Corinto cometiam muitos erros, assim como eu cometo muitos erros e como você provavelmente também comete muitos erros. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele dá graças a Deus por eles. Pelo que é que Paulo agradece? Ele diz que ele agradece a Deus pela graça de Deus que foi concedida a eles por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, ele está agradecendo a Deus pela obra que Jesus Cristo tem realizado na vida daquela comunidade, na vida daquela igreja. E aí ele fala então que, como parte dessa obra de Jesus Cristo, eles têm recebido, têm sido enriquecidos, isso faz menção à herança, né? Com toda a sorte de palavra de toda a palavra e de todo conhecimento, ok? E isso vem através do testemunho de Cristo, isso vem através deles reconhecerem Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. E ele diz que a evidência de que a graça de Deus está operando na vida deles mediante toda a palavra e todo o conhecimento não é por causa do conhecimento humano que os coríntios tinham, mas era por causa dos dons espirituais que eles haviam recebido por parte do derramamento do Espírito Santo de Deus na vida deles. E aqui nós temos o primeiro problema dos coríntios. Os coríntios, eles eram pessoas bastante soberbas, bastante arrogantes, ok? Os gregos, em geral, eles gostavam muito dessa perspectiva do conhecimento humano, da sabedoria humana, das filosofias e etc. Tanto que a filosofia grega é bem famosa, né? E quando Paulo fala aqui que eles foram enriquecidos de toda a palavra e em todo conhecimento por causa do testemunho de Cristo,
e a evidência disso é que não falta nenhum dom espiritual para eles. Ele está mostrando para eles que aquilo que eles receberam e aquilo que eles têm de palavra e de conhecimento não é fruto do conhecimento humano deles, não é fruto de uma sabedoria humana, mas é fruto daquilo que o Espírito Santo de Deus produz na vida deles quando o Espírito vem e passa a habitar neles. E mais uma vez o apóstolo Paulo reafirma aqui que é a graça de Deus, é aquilo que Deus começou a fazer neles em Cristo Jesus, que lhes dará a garantia de que eles vão ser irrepreensíveis, que eles vão permanecer irrepreensíveis. Veja, Paulo está mostrando aqui para a gente que a nossa confiança em que nós vamos permanecer fiéis e irrepreensíveis a Deus não nasce do nosso esforço, não deve vir a partir daquilo que a gente vê, que a gente conseguiu fazer e aí a gente se sentir orgulhoso e vaidoso porque a gente conseguiu agradar a Deus, e também não deve nos desanimar quando a gente falhar. A gente deve estar completamente confiados de que a obra de Deus na nossa vida começou através daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição, e pelo poder de Jesus, pela atuação do poder de Jesus em nós, mediante a presença do seu Espírito, nos ativando em todos os dons do reino, que nós vamos nos manter irrepreensíveis, e isso vai ser assim não por causa que nós não falhamos, mas por causa da fidelidade de Deus. Verso 9 ele diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um texto de Paulo escrito para Timóteo que ele diz que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Isso é uma mensagem de grande conforto para o coração da gente, não é verdade? Porque se você é como eu, muitas e muitas vezes, certamente você vai perceber que você falhou com o Senhor, que você não foi fiel a Ele como você gostaria de ter sido, e como é bom saber que o que nos sustenta na graça não é a nossa perfeição, mas é a fidelidade do Senhor para com aquilo que Ele fez por nós por intermédio de Cristo Jesus. E aí então o texto vai terminar apresentando um outro problema daquela igreja, que era o problema das divisões, ok? Dos confrontos e dos problemas que eles tinham uns com os outros. Paulo diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo então vai falar aqui que pessoas lá da família de Cloé contaram para Paulo que eles estavam divididos entre eles a respeito de quem era o líder que eles deveriam seguir, se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro, e alguns diziam, não é nenhum homem desses aí que representa Jesus, a gente deve seguir apenas o próprio Jesus. E aí Paulo diz, olha, tudo está voltado para Cristo, por acaso eu morri, né, por vocês, ou foi Pedro que... foi Paulo crucificado por vocês, né? Ou vocês foram batizados, né, no nome de Paulo. Ele se usa como exemplo aqui, ele diz que ele dá graça a Deus que ele não batizou ninguém, aí ele cita apenas um ou outro aqui que ele havia batizado, e ele termina dizendo no verso 17, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio da palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja, mais uma vez ele enfatiza aqui essa ideia da sabedoria humana. Ele falou lá no verso 5, né, que pois em tudo fossem enriquecidos nele, ou seja, em Cristo Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual. Ele fala ali a respeito da palavra e do conhecimento, e ele volta a dizer aqui que, no verso 17, que ele proclamou o evangelho não por meio de conhecimento humano. Esse é um problema que a igreja de Corinto tinha, essa ideia e essa valorização, né, do saber humano.
e Paulo quer que eles entendam que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus não tem a ver meramente com a perspectiva, não tem a ver meramente, não tem nada a ver com o conhecimento humano, com a intelectualidade humana, com a capacidade racional da gente compreender e entender as coisas, tem a ver com a revelação que Deus faz dele a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos é dado mediante a obra redentora de Jesus. Mas voltando aqui nessa sessão, eu gostaria de terminar a minha palavra com vocês essa noite, enfatizando duas coisas. Paulo está aqui corrigindo a igreja de Corinto porque eles estão vivendo um clima de divisão, e o problema que gerava divisão lá no contexto da igreja de Corinto, entre os cristãos de Corinto, era a preferência entre a igreja de alguns por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro, e outros não querendo nenhum deles e se escudando na ideia de que Jesus, de que Cristo era o único que eles deveriam se importar, buscar, ouvir, não reconhecendo então em Paulo, em Pedro, em Apolo, enviados de Cristo Jesus. A minha pergunta para nós hoje é: o que nos divide? O que tem dividido a igreja no Brasil hoje? Eu penso que tem várias questões que podem nos dividir. Às vezes algumas questões são questões teológicas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que hoje uma das questões que tem dividido o povo de Deus é a questão política. Alguns dizem eu sou de esquerda, outros dizem eu sou de direita, outros dizem eu sou de centro. Alguns dizem eu sou a favor do Bolsonaro, outros do presidente Bolsonaro, outros dizem não, eu sou contra o presidente Bolsonaro. E esses pontos de vista da gente acabam nos dividindo. Veja, o apóstolo Paulo diz aqui que ele suplica, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob a mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí ele diz que alguns da casa de Cloé falaram que existe discórdia, para ele que existe discórdia entre os irmãos ali de Corinto. E aí ele se refere por qual motivo era essa discórdia. Então, nós temos que atualizar isso e aplicar isso para nós hoje aqui, ok? Jesus não quer que haja divisão entre nós por pontos de vista políticos. Jesus não quer que haja nenhum tipo de divisão entre nós como parte do seu corpo, como parte do seu povo. Ele quer que nós tenhamos uma mesma disposição mental e nós tenhamos um mesmo parecer. E para que a gente possa ter uma mesma disposição mental e um mesmo parecer, nós precisamos estar firmados em toda a palavra e em todo conhecimento, mediante o testemunho de Cristo, que nos é garantido pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, nos dando todos os seus dons espirituais. Em outras palavras, para que a gente não tenha uma igreja dividida, nós precisamos discutir menos sobre os nossos pontos de vista políticos, nossos pontos de vista ideológicos, e nós precisamos pensar mais juntos a respeito da palavra e do conhecimento de Jesus Cristo que nos é dado mediante o seu Espírito. Quando nós pensamos juntos na perspectiva do reino de Deus, nós nos unimos. Quando nós começamos cada um querer defender o seu ponto de vista, quem é que nós gostamos mais, quem é que nós aprovamos mais, quem é que nós privilegiamos mais, quem é que nós achamos que está mais correto, a divisão entre nós. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que não deve haver divisão entre nós como povo de Deus. E no verso 17, ele diz que ele não foi enviado para batizar, mas ele foi enviado para proclamar o Evangelho. E ele está falando isso dentro desse contexto da perspectiva da divisão. Ele está falando assim, olha, vocês não devem ter uma mente dividida, vocês não devem estarem divididos entre vocês por causa de pontos de vistas em relação a questões humanas, a quem vocês apreciam mais, quem vocês gostam mais. No nosso contexto aqui, quem é a perspectiva política que mais agrada, qual é a perspectiva política que mais agrada a vocês, mas dentro desse contexto ele fala uma outra coisa, ele fala a respeito de que ele não vai gastar tempo com coisas que tragam divisão entre a igreja, porque ele tem consciência que
Cristo não o enviou para batizar, aqui no contexto dele, ele está usando essa ideia com relação a atrelar pessoas ao nome dele. Cristo o enviou para pregar o evangelho. Então ele está dizendo, olha, eu não vou gastar meu tempo, não vou perder meu tempo discutindo ou fazendo ou gastando tempo, gastando minha energia, minha força com aquilo que Cristo não me chamou para fazer, aquilo que Cristo não me enviou para fazer. Cristo me enviou para pregar o evangelho. E aí eu queria perguntar para você, eu queria que você pensasse nisso, o que que nós estamos fazendo que Cristo não nos enviou para fazer? Paulo está dizendo, olha, Cristo não me enviou para batizar, no sentido ritualístico, que Paulo está falando aqui. Cristo me enviou para pregar o evangelho. E, novamente, eu quero aplicar isso no nosso contexto. Cristo não nos enviou para defendermos ou proclamarmos uma ideologia X ou uma ideologia Y. Cristo não nos chamou para defender uma doutrina A ou uma doutrina B. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pentecostal, eu sou reformado. Cristo não nos enviou para isso. Cristo não nos enviou para a gente ficar discutindo a respeito de posicionamentos políticos. Eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de esquerda, ok? Todo segmento humano, querido, ele é humano, ele é antropocêntrico, ok? Não existe, tem pessoas que acham que a esquerda é mais ligada ao reino de Deus, carrega mais valores do reino de Deus. Não carrega, a direita carrega mais, não carrega. Todo plano político é humano e todo plano humano é antropocêntrico. Jesus diz, o meu reino, o reino de Deus, não é deste mundo. Jesus não é nem da direita, nem é da esquerda, nem é do centro, nem é do centrão. Jesus não é de nenhuma ideologia. Jesus só tem compromisso com uma única coisa, o reino dele, o governo do seu Pai. Ele não tem compromisso com mais nada. Jesus não é calvinista, Jesus não é arminiano, Jesus não é pentecostal, Jesus não é reformado, Jesus não é calvinista, Jesus não é metodista. Jesus é o Cristo, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, e o compromisso dele é com o reino de Deus, o reino dele, o reino do Pai dele. Se eu e você, como seguidores de Jesus, estamos comprometidos com o reino dele, ele tem compromisso conosco. Se nós não estivermos comprometidos com o reino dele, ele não tem compromisso nenhum conosco. Ok? Eu sei que isso traz uma complicação danada muitas vezes para a minha vida, e eu sei que isso está sendo gravado e as pessoas podem editar e usar isso de uma maneira ruim muitas vezes, mas eu tenho que falar isso aqui. Jesus não é presbiteriano, Jesus não tem compromisso nenhum com a igreja presbiteriana, Jesus não tem compromisso nenhum com a Assembleia de Deus, Jesus não tem compromisso nenhum com a igreja batista. Jesus não tem compromisso com nomes, Jesus tem compromisso com ele, com o reino dele. E se a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação estiver submissa ao governo do reino de Deus, então ela faz parte do povo de Deus. Se não, ela tem um nome, ela carrega um nome, mas Jesus não tem nada a ver com aquilo. Jesus tem compromisso com o governo do Pai dele. Jesus tem compromisso com o reino dele. E eu e você somos chamados para sermos seguidores de Jesus e para sermos súditos do seu reino. Não tem nenhum problema nós vivenciarmos essa realidade dentro de um aspecto histórico, ok? E aí ligado a alguma estrutura histórica. A igreja presbiteriana, a igreja batista, ou etc. Mas precisa ficar bem claro aqui. O compromisso de Jesus não é com doutrinas, não é com ideologias, não é com teologias, não é com pontos de vista, não é com políticas. O compromisso de Jesus é com o evangelho do reino. E eu e você, se somos seguidores de Jesus, somos enviados por Jesus, apóstolos, para pregar o evangelho. Nós não devemos gastar o nosso tempo, assim como o apóstolo Paulo disse, eu não vou gastar meu tempo com aquilo que Jesus não me enviou para fazer. Eu e você também não devemos gastar o nosso tempo com nada daquilo que Jesus não nos enviou para fazer. O que Jesus nos enviou para fazer foi proclamar o evangelho do reino, curar os enfermos, restaurar os cansados, colocar em liberdade os cativos, trazer restauração de vista aos cegos, expressar a realidade do amor e da generosidade do reino de Deus, sermos
os representantes do seu governo, aonde nós estivermos, por onde quer que nós formos. Que Deus possa encher-nos dessa convicção e que a gente possa viver assim, para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por esse tempo aqui, junto com eu, você e a Bíblia. Eu espero que você tenha gostado aí da introdução de 1 Coríntios e que a gente possa continuar junto. Amanhã a gente acaba com o capítulo 1 de 1 Coríntios, ok? Então, se organize aí, não falte, divulgue a nossa live, divulgue o eu, você e a Bíblia para os seus contatos, para os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus quer usar bastante isso aqui para abençoar a igreja dele, abençoar a vida das pessoas. Convide as pessoas, convide seus amigos para participarem, ok? Novamente, nós vamos tentar aqui, se tudo der certo, vai ficar salvo aqui no IG do nosso Instagram, da Comunidade Presbiteriana Vinhedo, CP Vinhedo. Você que entrou depois, você pode assistir. E se eu conseguir baixar, ele vai para o meu canal lá do YouTube também, Plataforma do Reino. Você já assinou o meu canal, Plataforma do Reino? Se não, entra lá, assina, dá uma força pra gente. Isso nos ajuda lá com o YouTube também, ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que entrou depois que eu já tinha cumprimentado as pessoas e depois que eu já estava falando, se eu não te dei um oi, um alô meu, fica o alô agora para você, ok? Sinta-se acolhido e abraçado por mim. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um beijo no coração de cada um de vocês, um bom descanso, até amanhã com a graça do nosso Deus.